que eu fiz, se eu tinha muita vontade de saber, de ouvir assim, ó, Luciana, foi porque você fez isso, isso e isso, porque eu fiquei anos buscando a resposta, o que que eu fiz, o que que eu fiz. Eu fiquei tempo gritando para Deus, o que que eu fiz, Jesus, me mostra, porque seja lá o que eu tiver feito, eu quero sim pagar por esse pecado, eu quero pagar por esse erro, sim. E aí lá no tribunal eu perguntei, mas o que que eu fiz? Qual foi a parte, onde foi que eu deixei de honrar com você? E a advogada falava assim, não responde. Aí eu falava, pronto, já que não vai responder, todo mundo nessa sala, porque o dia que eu fui, eu tava um pouco me lixando já tava ferrada. Luciana, você não pode responder no tribunal, você não pode levar a voz pro juiz, levei. Olha, juíza, vão acreditar no que tá escrito aí, e se a senhora quiser acreditar também, ok, eu não tenho poder de fazer nada aqui. E ela olhou pra mim e não respondeu nada. Tinha uma moça que estava estagiando, a moça levantou da sala, começou a se sentir desconfortável, levantou. E aí eu falei, olha, nesse momento, e realmente estava acontecendo, nesse momento eu tô com meu filho internado no hospital. Eu não sei se eu fico aqui ouvindo as acusações em relação a mim, ou se eu vou lá para a fábrica fazer aquilo que você não fez quando levava os atestados, para poder honrar com o compromisso de comprar pelo menos remédio pro meu filho, de não é pagar pra você mais não. Porque eu quero trabalhar para honrar com a saúde do meu filho agora. E o que vocês me cobrarem aí vai ficar cobrado, porque eu não tenho, tá cancelado. Mas eu fui sincera. Porque primeiro eu dizia assim, eu vou pagar. Gente, não era por aí. Não era no eu vou pagar com o quê? Sendo que eu não tinha. Eu vou pagar como se eu não tinha? Mas a primeira coisa que eu precisei fazer foi começar a agir com muita autorresponsabilidade, que não tem nada a ver com preocupação, porque enquanto eu estava preocupada, me tirava a paz. Eu não dormia direito, o corpo pesava, não tinha boas ações, não tinha boas ideias, como que eu ia produzir dinheiro, como que eu ia ter ideia, como que eu ia ouvir as respostas de Deus, naquele turbilhão que estava na minha mente, naquele turbilhão que estava na minha vida. Luciana, você tem que ir. Ouvia em casa, na igreja, Luciana, você tem que ir na igreja, na mesma época. Rafael muito internado, me aproximei, porque conhecer o médico não, todo mundo na cidade conhece ele, mas me aproximei mais dele, a gente se apaixonou, começamos um relacionamento, camarada não era crente, logo Luciana tá afastada de tudo. Aí eu falei, era só o que me faltava. Agora até Deus está sendo tirado de mim, está cancelado, porque a palavra de Deus é bem clara, né? Ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Eu estava nesse cenário, tudo estava sendo tirado, eu estava sentindo tudo escorrendo. E eu falei, não quero viver mais. E aí eu já tinha colocado em minha cabeça, está cancelado. Perdendo meu filho, eu vou também. Está cancelado sobre a nossa vida, porque graças a Deus, depois da homeopatia, 4 meses depois ele estava curado. E sim, eu percebi todo o milagre a partir do autoconhecimento, a partir da lei da atração, sim, da física quântica, sim. Foi por aqui que eu consegui sair desse cenário. Mas primeiro, né, eu precisei olhar para isso com muita sinceridade. Era agiota, tinha uma agiota crente da mesma igreja minha, engraçada, ela veio me oferecer dinheiro, eu não fui pedir. Ela veio me oferecer, nem tinha sido nessa época ainda, tinha sido uma época em que eu estava bem, estava tudo bem comigo. Ela veio cá, me ofereceu o dinheiro, eu aceitei esse dinheiro, pagava juros, daí a pouco eu não dei conta, foi de pagar, foi nada. Entrei no cenário de dívida, tá cancelado. A dívida maior ainda quando eu peguei um serviço aqui na minha cidade de uma empresa, e toda vez que eu levava os documentos da minha empresa, eles sumiam esse documento e eu pagava para tirar esses documentos, e sumia esses documentos. Eu não te pago por conta dos documentos, passaram-se 4 anos, né, eu não te pago por conta dos documentos. Só no fim desses 4 anos, depois de um monte de juro, de um monte de cancelamento, de um monte de aborrecimento, de um monte de falta, de um cenário devastador na minha área financeira, tá cancelado. Só depois disso é que vieram me pagar ali, sem juros, sem nada. Quase que eu nem recebia, mas depois falei, deixa o egoísmo de lado, o egoísta de lado, e vai lá, recebe. Mas nesse período, eu já tinha olhado, nesse período desses 4 anos, eu já tinha olhado para a minha vida e falado, eu vou fazer algo por mim. Parei de orar pedindo a Deus, Deus faz, Deus acontece, Deus deixa de acontecer, e comecei o que eu posso fazer agora. Aí eu comecei a olhar para as máquinas, vou vender máquina. Comecei a olhar para minhas roupas, não prestava.
Não, eu não comprava roupa. Eu usava uma roupa até rasgar. Ora, eu fazia alguma roupa ali de malha pra mim. Não prestava pra mim poder ir lá e fazer um bazar e arrecadar dinheiro. Não tinha roupa pra isso. Não tinha calçado pra isso. Não tinha como eu vender uma sandália e ficar com a outra porque eu só tinha uma. Não tinha como. Nesse mesmo cenário que vem o meu namoro, o meu noivado, aí chega o meu noivo e diz pra mim, olha, com aquela mesma crença coletiva de casamento por interesse, ele chega lá pra mim com um molho de papel falando, olha, eu não sei você, eu não sei como tá a sua vida, mas a minha tá assim, eu não tenho nada pra te oferecer. Aquilo me ofendeu tanto, mas tanto. Eu falei com ele, ó, quer saber, vai cuidar da sua vida que eu vou cuidar da minha. A gente não começou a namorar, ele veio com essa conversa pra mim, e aí eu pensei comigo, você tem dívida? Imagina eu. Só que a dívida dele, o teto, era correspondente com o que ele ganhava. Em valores era mais, mas também ele ganhava mais. O meu estava correspondendo com o que eu ganhava. De qualquer forma, ele não estava dando conta de pagar e eu também não estava dando conta de pagar naquela época. Tá cancelado. Cada um com a sua crença, cada um com o seu histórico, cada um com um resultado de vida que pedia em forma de frequência vibracional ao universo, a Deus. E aí eu olhei para aquele cenário ali e falei, cara, o que eu posso fazer? Comecei sim a vender máquina, olhei para o terreno que eu tinha comprado, falei, vou vender. Até vender, não estava achando o comprador, né, na hora sim. Aí eu comecei aí, fui para essa agiota primeiro e falei para ela, olha, eu não tenho como te pagar, mas eu sei que eu preciso te pagar. Então toda vez que você me ligar, eu vou te atender e vou responder a mesma coisa. Eu não vou dizer mais amanhã eu pago, depois da manhã eu pago, porque nesse momento eu não sei como, mas eu sei que eu vou. E ela olhou para mim e falou assim, mas se você tem que? Eu falei, eu sei que eu tenho. O que eu tenho que compensa o valor? Aí eu fui falando pra ela, eu tenho isso, tem isso, tem aquilo, o que você quer? Ah, nada disso me interessa. Eu falei, então agora é aguardar, porque eu vou buscar vender essas coisas para poder te pagar. Fui lá no fornecedor de malha, de bordado, de linha, de tudo, fiz a mesma conversa. O que você quer? Porque eu vou passar. E assim foi o cenário, foi nesse cenário aí que eu comecei a caminhar para sair das dívidas, quando eu parei de buscar lá fora e que vim buscar na minha vida. E esse buscar precisou muito sim de me posicionar. Eu não tinha mais aquela questão do telefone tocar e eu não atender não, eu atendia. Banco, devi banco também. Dona Luciana, e eu falava não. Ah, eu posso fazer um boleto para tal dia? Não. Ah, então vamos fazer um boleto para tal dia? Eu falei, olha, a senhora quem sabe. Eu não vou me comprometer. Mas não desligava também não. Eu não vou me comprometer com essa data que a senhora está querendo colocar no boleto, porque eu agora não tenho. O que eu tenho é isso, isso e isso. Se compensar, paga uma transportadora para vir buscar, que eu entrego. Porque eu sei que eu vou pagar, mas agora eu não sei como, mas eu vou buscar. E aí eu fui trazendo essa sinceridade o tempo todo. Outra coisa que eu fiz também, para começar a sair das dívidas. Parei de me preocupar. Aí eu me senti como se eu estivesse sendo irresponsável. Por quê? Nesse mundo aqui de dualidade, nessa matrix aqui, né, 3D, Terra, conta muito a aparência. Então quando alguém vinha me cobrar, que falava assim, nossa, Luciana nem preocupou, ficou lá como se não fosse com ela, como se isso fosse ruim. O que é que a preocupação traz? Ansiedade, agonia, tira a paz. Quando eu estou sem paz, eu consigo pensar em quê? Qual a frequência que eu emito? Frequência de medo, de falta, de angústia. O que é que eu vou receber na minha vida? Mais resultado de medo, de falta, de angústia. Tá cancelado. Eu, nesse momento aí, com muita autorresponsabilidade sobre a minha vida, sobre a merda toda que eu tinha feito na minha vida financeira, eu comecei a me posicionar. Eu tinha ouvido um vídeo do Paulo Vieira e ele dizia assim, gente, eu queria quebrar o computador. E ele dizia assim, olha, eu tinha colocado lá vídeos do Sebrae para poder ver, eu precisava. Gente, eu tinha orientação do Sebrae, o Sebrae veio na minha empresa com as ferramentas. Para mim não funcionou. Para mim funcionou sim, física quântica, lei da atração sim, quando eu aprendi a trabalhar, a entrar no fluxo, tá? A acessar a frequência do que eu queria experimentar. Nesse momento aí, sim. Aí,
vinha muitas ferramentas, e eu tinha colocado lá umas aulas no YouTube em relação ao Sebrae, pequenas empresas, grandes negócios, porque eu precisava, gente. Eu precisava sair daquele cenário. Eu pensei em ir buscar trabalho fora, só que um salário pegando todo o meu tempo não ia surtir efeito também. Então eu fiquei ali, na época eu fazia cabelo, fazia unha e na fábrica, porque eu pensava no dinheiro. Lembra que eu falei que eu era escrava do dinheiro e que hoje eu me coloco como senhora do dinheiro? Agora as coisas mudaram. E aí, nesse cenário todo aí, casa não casa, afasta ela de tudo, porque agora ela vai casar com alguém que não é crente, é o pecado, e vive o melhor casamento da face da terra. Eu sou plenamente feliz no pilar relacionamento, não existe julgo desigual aqui em casa, a gente está sempre concordando e apoiando um ao outro, cada um com a sua decisão, mas a gente é bem parceiro, graças a Deus. E aí, nesse cenário todo, tudo isso acontecendo, eu tive que me posicionar. Aí no começo eu me senti fria, porque tinha as pessoas que me emprestavam dinheiro, tinha as pessoas que vendiam para mim fiado e que mesmo assim, sem receber, continuavam me oferecendo, mas depois me cobrava, mas me oferecia. Cobrava um valor maior se eu aceitasse. E aí eu cheguei e fui sendo sincera. Aí teve uma época que a moça que me vendia o Boticário chegou lá na fábrica e falou assim: olha, vim trazer o seu kitzinho, porque o seu kit já acabou. Eu falei com ela: minha irmã pode levar, porque eu não quero. Luciana, mas o seu já acabou. Eu falei: eu sei, você também sabe, porque há anos que eu compro com você, é esse período mesmo. Mas eu escolho liberdade de escolha. Eu escolho não fazer esse compromisso agora. Parei de verbalizar que eu não tinha dinheiro. Parei de verbalizar, comecei a fazer pensamento positivo, eu sou rica, eu sou milionária, comecei. Só que comecei a me comportar também e trazer para mim o sentimento de paz. Eu precisava me colocar no estado de paz, de plenitude, para receber isso de resultado na minha vida. E eu sei que é desafiador, é um passo de cada vez. E aí eu fui lá e comecei. Pode levar. Ela falou: não, eu sei que você sempre paga. Deixou o pacotinho lá. Um mês depois ela veio buscar a primeira parcela. Quando ela chegou: minha irmã, tem aí o dinheirinho da primeira parcela para nós? Aí eu falei assim: tem, pode entrar aí. Quando ela entrou, eu falei: ó, tá no mesmo lugar que você deixou. Eu te disse, leva, porque mais vale você vender para outra pessoa do que deixar aqui. Eu, nesse momento, escolho não fazer esse compromisso. Minhas sandálias quebraram? Quebraram. As de sair quebraram? Quebraram. As rasteirinhas quebraram? Quebraram. Não saí. Eu escolho ficar em casa, porque eu tinha decidido colocar no papel tudo que eu devia ler, porque eu não tinha força para ler aquelas acusações em relação a mim. Não tinha força nem para buscar, eu sentia tanta raiva, né? Na época eu não tinha força, eu sentia raiva do dinheiro por não ter, por não perceber a presença dele, claro. Eu sentia raiva do tanto que eu trabalhava, do tanto que eu fazia, eu sentia raiva das pessoas que estavam sendo falsas comigo, mas não existe falsidade, tá? Existe aquilo que eu imito e recebo de volta, e o ator pode ser qualquer um, e é sempre o próximo. Se não for pai, é filho, se não for filho, é mãe, se não for mãe, é tio, se não for tio, colega de serviço, colega de igreja, pastor, próximo funcionário, é o próximo a você, que vai espelhar o que está dentro de você. Eu sei que é desafiador, mas se você quiser sair desse cenário desafiador de dívida da tua vida, você precisa primeiro pegar um papel agora e entrar em contato com tudo aquilo que você está devendo. Anota tudo. E em seguida, olha ao seu redor, o que eu posso fazer, o que eu posso vender, o que eu posso trocar. É daí deste lugar, e vai sentindo e vai trazendo paz para dentro do teu coração, entendendo que você deu o seu melhor nesse momento, ainda que você tenha comprado por vício, né? Porque também tem uma limitação que traz esse comportamento de compras de maneira compulsiva, tem também. Por isso é que eu sempre vou te chamar aqui para ir praticar o autoconhecimento, por favor, porque o autoconhecimento vai libertar você assim como me libertou. É claro que o seu cenário, as suas ações vão ser diferentes da minha, mas vão te levar para um lugar de paz, de plenitude, segundo a vontade de Deus, com vida abundância e abundante. E qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Boa, perfeita e agradável. Mas Ele pede o quê? Para a gente renovar a nossa mente nele, que é perfeito, trazendo essa perfeição para a nossa vida. Luciana, mas não estou vendo nada perfeito. Eu sei, mas se os seus olhos for bom, você verá luz. E se seus olhos estiver aí, ó, tenebroso, vai ser desafiador o caminho.
é pedindo a guiança e o olhar de Jesus e se comprometendo com autorresponsabilidade, que não é preocupação, diante disso, que é um compromisso que mesmo que não tenha sido causado por você de maneira direta, mas em algum momento foi. E é nessa causa aqui que você precisa começar a trabalhar na tua vida, porque tem jeito, graças a Deus. E aí a irmãzinha pegou o kitzinho dela, levou, nunca mais voltou, ficou com raiva de mim, passa por mim uma tromba desse tamanho. Só que eu comecei a perceber que quem vive a minha vida sou eu. Cheguei lá na igreja, não tem a ver com a dívida, não. Cheguei na igreja, a partir de hoje você não faz isso, aquilo, aquilo e aquilo outro. Eu chorando, olhei para eles, a minha liderança, e falei: vocês podem me colocar na calçada, que Jesus eu não largo. E aí eu fui entendendo outras coisas em relação a tudo que eu experimentei dentro de uma religião com o olhar religioso. Hoje eu experimento pedindo o olhar de Jesus o tempo todo, porque eu também sei que aqui no mundo teremos aflições e que precisaremos vencer dia após dia. Nesse período aí, eu cheguei para a distribuidora, cheguei para o bordado e contei a mesma coisa. Eu comecei a entregar a minha verdade. Comecei a ficar sem vergonha. A cara ficou lavada assim. Por quê? Ensinaram para mim que o dó tá com vergonha, como se isso fosse bom. Diante da sociedade pode até ser bom, mas em frequência vibracional, vergonha 20 Hz. Depois de vergonha vem uma frequência de morte, que é suicídio. Tá cancelado, que é cancelamento mesmo, tá cancelado sobre as nossas vidas. Porque por não saber lidar com as emoções, sente o peso, é desafiador. Eu tô falando de uma coisa que eu experimentei, tá? E aí eu comecei a trabalhar muito a vergonha com o Ho'oponopono na minha vida. Primeira coisa que veio foi muito cenário de mentira. E eu falava, mas eu não tô mentindo. E daí algumas pessoas, né, que eram vendedores da empresa, viravam para mim e falavam: Lu, eu vou fazer o acerto com você, viu? Demorava 1 ano, 2 anos para fazer o acerto. E quando falava assim comigo, eu dizia: liga não tem problema não. Aí eu virava e: meu Deus, eu preciso desse dinheiro. Então por que, Luciana, que você deu essa resposta? Por que você está mentindo para você, enganando a você mesmo, para sair bem na fita? Para ter a boa aparência diante da sociedade, mas quem está carregando a tua vida e vivendo a tua vida é você, minha linda. Bora parar? E aí eu falei: Jesus, me ajuda, porque eu não consigo. Eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia administrar porque não tinha o conhecimento. Eu não conseguia encarar a verdade sobre a realidade que eu estava vivendo, ficava sempre tentando colocar pano quente. Não, eu vou te pagar. Não liga não, quando você puder você me paga. Oi, é o meu negócio, o dinheiro, o lucro, era o oxigênio da minha empresa. O quanto que realmente eu importava com aquela empresa. O quanto que realmente eu importava comigo, o quanto que realmente eu me valorizava. Eu ficava esperando alguém me valorizar lá fora, isso não acontece. Porque eu só recebo na minha vida o que eu entrego. E primeiro, antes de fazer com o outro, eu estou fazendo comigo. Antes de você fazer com o outro, você está fazendo com você. Só não está presente para isso ainda. E tá tudo bem, por falta de conhecimento. Não é porque você não quer. Não é porque você não busca do seu jeito. É porque você não buscou dentro de você. Só isso. Mais nada. Outra coisa que eu precisei, né, trazer para minha vida, que está linkada a essa questão de vergonha. Paz. E como que eu ia ter paz? Peraí, tocando aquele tanto daquele dia. Eu entrava para dentro do meu quarto, tomava o meu banho, sentava na cama e me imaginava sorrindo. E às vezes, quando eu abria os olhos, o cenário não era nada agradável, mas eu ia de novo para este lugar de visualização e me imaginava sorrindo e honrando com todos os meus compromissos. Luciana, e Deus não te respondeu? Respondeu, gente. Respondeu assim como está respondendo você aí agora. Mas o que você faz com essa resposta? O que Luciana fazia com essa resposta? Fui lá no Google, como ganhar dinheiro fácil. Vi um monte de questão de marketing digital, falei: é isso que eu vou fazer. Fiz um curso, fiz 2, fiz 3 e nada desse dinheiro fácil chegar. Depois eu entendi que não existe a questão de dinheiro fácil, que existe a questão de eu me sentir em paz diante do que eu entrego, seja lá o que for. A gente consegue ser bem sucedido em qualquer área da nossa vida, atuando do jeito que a gente verdadeiramente é, do jeito que a gente se sente bem. Isso que você faz hoje em serviço ou em produto é algo que te faz sentir bem? Você se sente bem fazendo o que você faz? É muito importante você olhar para o seu sentimento, porque o sentimento cria a nossa realidade. Então,
Era isso que eu tinha para compartilhar aqui com você, como que eu saí das dívidas. Eu saí a partir do momento em que eu parei de buscar lá fora, num Salvador, numa igreja, num empréstimo, num cartão, parei de buscar lá e olhei para minha vida e assumi o cenário em que eu estava. E eu só consegui fazer isso a partir do momento em que eu entrei em contato com o autoconhecimento, sim, porque eu entendi quem era a Luciana em tipos psicológicos, porque que ela agia daquela forma. Entendi Luciana em relação às crenças que limitavam, mas também entendi nas crenças fortalecedoras e potencializei. Entendi Luciana em perfil comportamental, a dominante influente, que sempre está conectada com pessoas, que sempre está conectada com resultados, que é muito dada o tempo todo, que não importa com riscos, que gosta inclusive de acessar cenários com riscos. A Luciana que não sabia planejar, eu tive que entrar em contato com tudo isso sobre mim. Olhei para o meu signo muito conectado com o arquétipo da Fênix, que não estava sendo nada legal, mas era de uma maneira inconsciente. E agora eu tenho consciência tanto do que eu quero experimentar, quanto de como eu estou. Primeiro lugar é saber onde você está, saber quem você é agora, em resultados, em crenças limitantes ou fortalecedoras, em perfil comportamental, em tipos psicológicos, em valores, porque o seu valor, aquilo que é importante para você, é que é o combustível da sua alma para poder te trazer o movimento necessário para você fazer essa caminhada, para você te tirar desse cenário e te levar a experimentar uma coisa nova, uma nova história sobre a sua vida. Tá bom? Foi dessa forma, trazendo autorresponsabilidade, eliminando a preocupação, entregando a verdade como ela era naquele momento, naquele cenário, assumindo um estado de paz e de serenidade através de ferramentas, sim, que tem dentro do autoconhecimento e trazendo muita autorresponsabilidade, uma ação com planejamento, porque sem planejamento a gente começa a dar voltas no deserto. Se for sem planejamento, que seja com a guiança do Espírito Santo, mas presente para isso, tá? Então é isso, o convite para a jornada está feito, faça a sua inscrição, vamos participar da jornada, vamos participar sim dos programas de autoconhecimento, se você estiver conectada, é claro, de alguma forma com o meu conteúdo, tá? Porque é importante essa conexão para que você se permita fazer tudo o que lhe for proposto dentro dos treinamentos, certinho? Gratidão pela tua presença. Se gostou, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho aí para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Amanhã tem mais. Então, até lá.